de hoje, vamos falar sobre o Iluminismo, importante movimento intelectual do século XVIII, que influenciou os rumos políticos e sociais da Europa e de todo o mundo. Esse movimento expressou a ascensão da burguesia e de sua ideologia. Representou a culminância de um processo que se iniciou no Renascimento, quando a razão foi usada para descobrir o mundo, e que no século XVIII ganhou um aspecto essencialmente crítico, quando os homens passaram a usar a razão para entenderem a si mesmos no contexto da sociedade. Foi nos clubes, nos cafés e principalmente nos salões literários que esse espírito se generalizou. A filosofia iluminista se voltou para o estudo da natureza e da sociedade. O uso da razão era considerado indispensável à compreensão dos fenômenos naturais e sociais. Segundo os iluministas, até a crença deveria ser racionalizada. Por isso, eles eram deístas, ou seja, acreditavam que Deus está presente na natureza. E como o homem faz parte da natureza, ele também se encontra presente no coração do próprio homem, que pode descobri-lo através da razão. A Igreja tornava-se assim uma instituição dispensável. Para encontrar Deus, bastava levar uma vida piedosa e cheia de virtudes. A Igreja era criticada por sua intolerância, ambição política e pela inutilidade das ordens monásticas. Diziam os iluministas que, assim como há leis que regulam os fenômenos da natureza, as relações entre os homens também são reguladas por leis naturais. Consideravam os homens todos bons e iguais perante a natureza, e que a desigualdade existente entre eles era provocada pelos próprios homens, ou seja, pela sociedade. Para corrigir essa desigualdade, achavam que era preciso modificar a sociedade, dando a todos a liberdade de expressão e de culto, e proteção contra a escravidão, a injustiça, a opressão e as guerras. O princípio organizador da sociedade deveria ser a busca da felicidade, cabendo ao governo garantir certos direitos naturais do homem, a liberdade individual, assim como a livre posse de bens, a liberdade para a expressão de ideias, a igualdade perante a lei, uma justiça serena com base na punição dos delitos e das penas. A forma política ideal garantidora desses princípios variava segundo os pensadores. O modelo seria a monarquia inglesa para Montesquieu e Voltaire, ou uma república fundada sobre a moralidade e a virtude para Rousseau. Vamos ver e entender agora os principais filósofos iluministas. Podemos dividir os pensadores iluministas em dois grupos: o dos filósofos, que se ocuparam principalmente com os problemas políticos, sociais e religiosos, e o dos economistas, que procuraram uma maneira de aumentar a riqueza das nações. Os principais filósofos franceses foram Montesquieu, Voltaire, Rousseau e Diderot. Montesquieu publicou em 1721 as Cartas Persas, nas quais ridicularizou os costumes e as instituições do seu tempo. Em 1748, publicou O Espírito das Leis, sua maior obra, dedicada ao estudo de diversas formas de governo. Dava grande destaque à monarquia inglesa e recomendava a independência dos três poderes: executivo,
legislativo e judiciário, como única maneira de garantir a liberdade. Voltaire foi o mais destacado dos filósofos iluministas. Durante seu exílio na Inglaterra, publicou as Cartas Inglesas, nas quais, atacando o absolutismo e a intolerância, elogiava a liberdade existente naquele país. Depois de viajar pela Europa, se fixou em Ferney, na França, de onde exerceu grande influência por mais de 20 anos, até a sua morte. Seus discípulos se espalharam pela Europa, divulgando suas ideias, especialmente o profundo anticlericalismo que Voltaire divulgou em numerosos panfletos. Ao contrário da maioria dos filósofos, Rousseau teve uma origem modesta e uma vida aventureira. Influenciado pelo ambiente da Sociedade de Genebra, onde nasceu, era contrário ao luxo e à vida mundana. No seu Discurso sobre a Origem da Desigualdade entre os Homens, de 1755, defendeu a tese da bondade natural dos homens, pervertidos posteriormente pela civilização. Desde então, toda sua obra se consagrou à tese da reforma necessária da sociedade corrompida. Ele propunha uma vida familiar simples, como aparece no seu texto Emílio. No ramo político, defendia uma sociedade ideal, baseada na justiça, igualdade e soberania do povo, como mostra no seu texto mais famoso, O Contrato Social. Sua teoria da vontade geral referida ao povo foi fundamental no contexto da Revolução Francesa, inspirando Robespierre e outros líderes desse movimento. Diderot foi o responsável pela organização da Grande Enciclopédia, obra em 35 volumes, publicada entre 1751 e 1772, que tornou conhecidas as novas ideias. Diderot foi auxiliado pelo matemático D'Alembert e teve como colaboradores a maior parte dos novos pensadores e escritores. O governo condenou a obra, proibindo sua divulgação, que continuou da mesma forma a circular clandestinamente. Já os economistas dessa época pregaram essencialmente a liberdade econômica, se opondo a toda e qualquer regulamentação. A economia deveria ser dirigida pela natureza. O Estado não deveria intervir a não ser para garantir o livre curso da natureza. Essa predominância da natureza garantiu a eles a denominação de fisiocratas, traduzido como governo da natureza. Quesnay afirmava que a atividade verdadeiramente produtiva era a agricultura. Gorney propunha total liberdade para o desenvolvimento das atividades comerciais e industriais, consagrando a frase "deixe fazer, deixe passar". Adam Smith, um escocês, foi um dos seus mais destacados discípulos. No seu livro A Riqueza das Nações, de 1765, o trabalho e não a agricultura, como diziam os fisiocratas, nem o comércio, como pensavam os mercantilistas, era considerado a verdadeira fonte de riqueza. O trabalho, completamente livre, sem intervenções, guiado espontaneamente pela natureza, criaria toda a riqueza. Adam Smith foi considerado o pai do liberalismo econômico, que se tornou o principal sistema econômico na Europa e em outras regiões do mundo.
Estimulados pelos filósofos, numerosos príncipes procuraram pôr em prática as novas ideias, governando de acordo com a razão e segundo os interesses do povo, mas sem abandonar o poder absoluto. Essa aliança de princípios filosóficos e poder monárquico deu origem a um regime de um governo típico do século XVIII, chamado de despotismo esclarecido. Seus representantes mais destacados foram Frederico II, rei da Prússia, Catarina II, governante da Rússia, José II, imperador da Áustria, e Pombal, ministro de Portugal, assim como Aranda, ministro da Espanha. Na Prússia, Frederico II, discípulo de Voltaire e indiferente à religião, deu ao povo liberdade de culto, estimulou o ensino básico, tornando a instrução primária obrigatória para todos. Apesar de nessa época os jesuítas estarem sendo expulsos de quase todos os países da Europa, Frederico II atraiu-os para a Prússia, visando aproveitar suas qualidades de educadores. A tortura foi abolida e um novo código de justiça foi organizado. O rei exigia obediência total às suas ordens, mas dava plena liberdade de expressão. Procurou estimular a economia prussiana, adotando medidas de proteção, embora isso não fosse contrário às ideias iluministas. Preservou a ordem social existente. A Prússia permaneceu assim um estado feudal com servos sujeitos à classe dominante dos proprietários. O estado, qual mais se fez propaganda das ideias novas e onde elas menos foram executadas, foi a Rússia. Catarina II atraiu os filósofos franceses à sua corte e manteve com eles correspondência regular. Esses filósofos, porém, lhe serviram apenas de instrumento, pois ela muito prometeu e quase nada realizou. A imperatriz deu ao povo liberdade religiosa e procurou desenvolver a educação das altas classes sociais, que foram polidas e afrancesadas nos seus usos e costumes. A situação dos servos foi agravada. Não só a servidão foi mantida, como os direitos dos proprietários sobre os servos da terra foram aumentados, chegando inclusive ao direito de condenação à morte. José II da Áustria foi exemplo típico do déspota esclarecido. Fez numerosas reformas ditadas pela razão. Aboliu a servidão, deu igualdade a todos perante a lei e os impostos. Uniformizou a administração do império, deu liberdade de culto e direito de emprego aos não católicos e foi o único que aplicou realmente as ideias propostas pelos filósofos iluministas. Em Portugal, o Marquês de Pombal, ministro de Dom José I, fez importantes reformas. Durante o seu governo, a indústria cresceu, o comércio passou a ser controlado por companhias que detinham monopólio nas regiões coloniais. A agricultura foi estimulada e a nobreza e o clero foram perseguidos, a fim de fortalecer o poder do rei. Na Espanha, o ministro Aranda pôs em execução uma série de reformas. O comércio foi liberado internamente, a indústria de luxo e de tecidos de algodão foi estimulada e a administração foi dinamizada com a criação dos intendentes, que fortaleceram o poder do rei Carlos III. Vejamos agora os trechos das principais obras dos filósofos iluministas. O primeiro trecho é de Montesquieu. Existem 3 espécies de governos:
o republicano, o monárquico e o despótico. O governo republicano é aquele no qual o povo reunido, ou somente uma parte do povo, tem o poder soberano. A monarquia, aquela na qual um só governa, mas por meio de leis fixas e estabelecidas, enquanto que no despotismo, apenas um, sem leis e sem regras, arrebata tudo sob a sua vontade e seu capricho. Existe em cada estado 3 tipos de poderes: o poder legislativo, o poder executivo das coisas que dependem da vontade das gentes e o poder executivo daquilo que depende do direito civil. Pela primeira, o príncipe ou magistrado faz as leis por um certo tempo ou para sempre, e corrige ou substitui aquelas que estão feitas. Pela segunda, se faz a paz ou a guerra, se enviam ou recebem os embaixadores, se estabelece a segurança, se previnem as invasões. Pela terceira, se punem os crimes ou se julga as diferenças particulares. Vejamos agora um trecho de Diderot, que propõe a teoria do contrato social, onde o poder político emerge do consentimento da nação. O príncipe recebe de seus súditos a autoridade que ele tem sobre eles, e esta autoridade é nascida das leis da natureza e do Estado. As leis da natureza e do Estado são as condições às quais são submetidos. Uma dessas condições é que não existe o poder da autoridade sobre eles, a não ser pela sua escolha e consentimento, e ele não pode jamais empregar essa autoridade para cassar o ato ou contrato pela qual ela lhe foi deferida. Ele agirá assim contra ele mesmo, pois que sua autoridade não pode subsistir a não ser pelo título que a estabelece. O príncipe não pode, pois, dispor do seu poder e de seus súditos sem o consentimento da nação. O trecho que ouviremos agora é de Rousseau, onde ele fala sobre a propriedade como fonte de desigualdade. O primeiro que cercou um terreno, advertindo, este é meu, é encontrando gente muito simples que acreditou, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Que crimes, guerras, assassinatos, misérias e horrores teria poupado ao gênero humano aquele que tivesse gritado aos seus semelhantes: não escutem este impostor, vocês estarão perdidos se esquecerem que os frutos são de todos, que a terra não é de ninguém. Desde o instante em que um homem teve necessidade da ajuda de outro, desde que ele percebeu ser conveniente para um só ter provisões para dois, a igualdade desapareceu. A propriedade se introduziu. O trabalho tornou-se necessário e as vastas florestas se transformaram em campos risonhos que passaram a ser regados com o suor dos homens, e nos quais vimos então a miséria e a escravidão germinarem e crescerem com a colheita. Vimos na aula de hoje, então, que o Iluminismo surgiu na França no século XVIII e se caracterizava por procurar uma explicação racional para todas as coisas. Seus adeptos, com suas ideias, abriram caminho para a Revolução Francesa. A filosofia iluminista preocupou-se com o estudo da natureza e da sociedade. Os pensadores iluministas podem ser divididos em 2 grupos, os filósofos e os economistas. Os filósofos destacavam-se pela crítica social e política,
Os economistas procuravam descobrir leis que regulassem a economia. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima aula.